Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para dar continuidade à playlist relacionada à psicologia em concurso público. Atualmente, nesta playlist, eu venho tratando de uma questão que faz referência aos sintomas típicos da esquizofrenia. E aí vocês irão encontrar os demais vídeos contextualizadores deste vídeo aqui. Aqui eu vou falar da alternativa B quanto a esta questão. Então, a questão, ela pede para que você venha marcar a alternativa que considera os sintomas que são típicos da esquizofrenia. E na alternativa B, temos aí que os sintomas típicos da esquizofrenia seria conversões, delírios e alucinações. E aí, gente, esta alternativa, ela está incorreta. No primeiro vídeo, eu elucidei para vocês, os sintomas típicos da esquizofrenia, e aí está lá no quadro dos sintomas típicos da esquizofrenia os delírios e alucinações. Conversões é um equívoco quanto a ser considerado um sintoma típico da esquizofrenia. As conversões se relacionam principalmente às estruturas neuróticas e não às estruturas psicóticas. E a esquizofrenia, ela tem base na estrutura psicótica e não na estrutura neurótica. Então, conversões, como eu falei, relacionam-se principalmente às estruturas neuróticas. Algo que é bem típico da histeria. Algo que é bem típico da estrutura neurótica histérica. Não que a estrutura neurótica obsessiva não venha aí a ser acometida por este sintoma, mas é bem típico da histeria, a questão da conversão, Quando se fala de conversão, fala-se de fato de uma interdependência entre mente e corpo, que está presente ali num processo de adoecimento do ser humano. E vale salientar que isso não significa dizer que um sujeito que é esquizofrênico, ele não possa vir a ter um sintoma como o de conversão. Não é isso, mas acontece que a conversão não é típico, não é uma tipificação da esquizofrenia. Porém, o sujeito, o ser humano, ele vai transitar por tipificações de outras estruturas também, mesmo sendo ele um ser humano que vem a ter aí a sua personalidade fundada na estrutura psicótica. Mesmo sendo um ser humano que tem a sua personalidade fundada na estrutura psicótica, mas ele vai transitar por caracterizações da estrutura neurótica, por caracterizações da estrutura perversa. Então, gente, a conversão são sintomas, de origem psicológicas, que terão aí manifestações orgânicas. E aí, como eu falei para vocês, sedimenta-se uma relação de interdependência muito significativa entre mente e corpo, tá? Então veja, na psicanálise, e eu falo na psicanálise porque, veja bem, isso aqui é um assunto do âmbito psicanalítico, muito embora a gente
vem a ter que considerar o DSM-5, que há de ser um artifício universal e que, de fato, o aluno precisa estar embasado no DSM-5 por ser um artifício universal. Mas quando a gente fala de estruturas, como por exemplo, psicótica, neurótica, né? Estamos aí no âmbito da psicanálise. Então, na psicanálise, as conversões são sintomas que vão se expressar simbolicamente. E a expressão deste conflito psíquico geralmente terá raiz, muitas vezes, na história do sujeito ali na infância. Não é uma regra, mas geralmente é o que encontramos na clínica psicanalítica. Encontramos comumente na clínica psicanalítica a expressão de um conflito psíquico que tem raízes aí, muitas e muitas vezes, na história infantil do sujeito. Então, gente, conversões, uma singularidade da histeria. Tá? Há uma transformação da excitação psíquica em sintomas orgânicos. O sistema nervoso central chega ali num ponto culminante de suportar determinado fator estressante e aí acaba que o que passa do nível do que é suportado pelo sistema nervoso, o que passa deste nível será aí sedimentado no corpo, será aí sedimentado no orgânico, porque precisa ir para algum lugar, não some. Não é simples assim, né? Então veja bem, em seus trabalhos sobre a histeria, Freud e Brauer, eles evidenciavam ali, comumente, de modo significativo, eles evidenciavam que o aparecimento de certos sintomas, como por exemplo, vômitos, anorexia, paralisia, outras manifestações físicas, tanto manifestações motoras quanto sensitivas. Eles evidenciavam que tudo isso aí seria uma representação psíquica de conflitos. Por quê? Encontravam esses sintomas no orgânico, mas não encontravam causas orgânicas que pudessem dar conta de explicar o sintoma. Então evidenciam, é uma expressão, é uma representação de conflitos psíquicos. Porque se não tem explicação orgânica, da onde é que vem isso? Se faz o exame, não encontra evidências ali, clínicas, orgânicas, que possam dar conta de explicar devido ao sintoma, como por exemplo, uma paralisia em uma mulher histérica, se o Freud não encontrava uma explicação física, uma explicação orgânica plausível para aquela paralisia, da onde então estava sendo proveniente esse devido sintoma, né? Então chega-se à conclusão que aquilo ali é uma representação psíquica de conflitos. O psíquico imerso ali em fatores estressantes, onde o sistema nervoso central já não estava mais dando conta de suportar, então isso acaba sendo minado para o orgânico. Cuidado para não confundir conversões com somatizações.
é diferente, tá? Na somatização existe uma doença, existe algo detectável nos exames clínicos ou laboratoriais, né? Vejam, doenças psicossomáticas é diferente de sintomas provenientes de uma conversão. Então, cuidado para não confundir. Uma coisa é conversão, outra coisa é somatização. Na somatização existe algo detectável que dá conta de explicar determinado sintoma. Nas doenças psicossomáticas, ou seja, na somatização, a energia psíquica ela é direcionada, ela é descarregada no corpo físico, dando origem a uma doença real. Os pacientes que têm uma tendência aí para a somatização, geralmente revelam-se seres humanos relativamente equilibrados emocionalmente, apresentam aí uma dificuldade significativa em expressar para o exterior os seus sentimentos doloridos, e isto fica ali condensado no aparelho psíquico, né? Este sofrimento fica ali condensado de modo muito significativo, a ponto de ser descarregado de modo abrupto no corpo físico, e isso origina, de fato, uma doença real. Eu lembro muito de um estudo de caso sobre o qual eu me debrucei na época da faculdade. Uma garota que na infância estava ali entre o pai e os amigos do pai, e ela foi falar alguma coisa, foi participar, era uma criança e queria participar da conversa. O pai, muito ignorante, deu uma bufetada nela e disse que ela não tem que participar de conversa de adulto. E ela se desenvolveu, né, com a lembrança deste momento tão dolorido e traumático, a ponto de que ela torna-se uma adulta no trabalho com bastante dificuldade em lidar com figuras de autoridade. Ela era bastante embotada, ela não tinha posicionamento. Se algo no trabalho a desagradava, mas ela ficava ali embotada. Ela não se posicionava, ela não se via capaz de fato, expressar o que estava sentindo, e ao longo da vida engoliu muitos desaforos. De repente, ela começa a sentir um incômodo muito significativo nas cordas vocais. E ela vai procurar a medicina para dar conta de identificar o que estava incomodando. E aí ela é diagnosticada com um tumor nas cordas vocais. E não existe explicação plausível para o desenvolvimento deste tumor, porque ela não era de forçar de modo exacerbado as cordas vocais, ela tinha uma qualidade de vida favorável, que não justificava o aparecimento de um tumor, né? E é tanto que ela é encaminhada para um atendimento psicanalítico. Foi no âmbito da psicanálise que eu li este estudo de caso, né? Para daí então, concomitante ao tratamento referente à medicina, ela viesse aí a tratar as suas questões emocionais traumáticas, entende? Então veja, algo que foi guardado ao longo da sua vida, algo que faz com que ela se desenvolva enquanto ser humano, com base em um embotamento muito grande, engolia muitas coisas, e isso acaba de fato se reverberando em uma doença real. Ou seja, ela psicossomatizou um
uma vivência muito dolorida, traumática, que deixa aí uma afetividade, sentimentos, emoções muito doloridas que são descarregados aí no corpo físico, de fato desencadeando uma doença real. Então, a somatização, diferente da conversão, que não tem uma doença real orgânica, né? A somatização, ela vai ter uma doença real orgânica, mas que fora desenvolvida por fatores psíquicos, fatores estressantes que estavam ali condensados, conflitos psíquicos condensados de modo muito significativo no aparelho psíquico. Então, a somatização é uma forma alternativa de expressão emocional, já que esta expressão emocional se revela deficiente ou ineficaz, porque a pessoa tem muita dificuldade de expressar o que está sentindo, de expressar as suas conflitivas. Então, isto fica condensado e é minado no organismo, certo? É isso, gente. Portanto, letra B está incorreta. É uma alternativa que não condiz com o que pede o enunciado da questão, certo? Porque a conversão é típico da estrutura neurótica, não é algo típico da estrutura psicótica, e como a esquizofrenia é de base psicótica, não é um sintoma típico da esquizofrenia, tá bom? É isso. Aqui no comentário em destaque, você vai encontrar informações adicionais. Você vai encontrar a questão, que é de concurso público, em sua forma escrita. Você vai encontrar aí os demais vídeos que contextualizam a questão, certo? E você vai encontrar aí informações adicionais outras, como por exemplo, meus demais projetos aqui na internet. Você encontra também o meu WhatsApp. Eu trabalho como psicólogo clínico a partir de um viés psicanalítico. Atualmente estou pós-graduando em neuropsicologia e atendo 100% online. Então, se você estiver precisando aí de um processo psicoterápico, entre em contato comigo para mais informações quanto a este tipo de serviço, tá bom? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.